Bom, nós temos aqui, gente, porque assim, nós vamos falar de políticas públicas e nós vamos falar de projeto Bombeiro Mirim, que eu particularmente não conheço e vou ficar muito feliz, além de conhecer, estar compartilhando com cada um de vocês. Nós temos aqui o Rogério Pontes, né, que é bombeiro civil, e temos o Márcio Teodoro também, que é bombeiro civil. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia. Ô, Rogério, gente. Prazer a todos aí, obrigado. Obrigado, Sônia, pelo convite, Major, obrigado pelo convite e estamos aí. Márcio Teodoro, né? Mais conhecido como Teodoro, né? Teodoro, nome de guerra, Teodoro. Teodoro. Boa tarde a todos, o Márcio Teodoro, bombeiro civil. Agradecer a presença de todos aí, a oportunidade da Sônia, o Major também que nos concedeu esse espaço aí. Falar um pouco sobre o Projeto Bombeiro Mirim, do que vem a ser o Projeto Bombeiro Mirim e a influência também que tem na vida da sociedade num todo aí. Muito obrigado. Sim, até mesmo porque, se a gente for parar para pensar, existem tantos projetos legais, tantos que a gente pode estar agregando, né? E ser agregado e a gente não tem nem conhecimento que existe. E eu acredito que o projeto Bombeiro Mirim é um deles, né? O que é exatamente isso? Qual é o trabalho que é realizado? Então, Sônia, nós vamos discorrer aqui sobre o grupamento, né, tático, que é uma associação. Né? O Rogério e o Teodoro vão falar bastante, né, dos trabalhos da associação deles. É uma ONG, né, é uma instituição sem fins lucrativos, com intenções e trabalhos para formações, né, tanto profissionalizante como na questão social. E, se você me permite, eu queria dar início hoje, né, sobre um assunto Sim. que é muito importante, é uma comemoração que nós, homens públicos, estamos tendo desde ontem. A sociedade vai ter muito que ganhar, que foi com o marco do saneamento básico, que foi aprovado no Senado Federal. E isso é uma vitória de todos que pensam na população. Eu, nos meus 32 anos de serviço público, atuando em prol da sociedade, visualizei e vivenciei a quantidade de pessoas no nosso país que não tem saneamento básico. Eu fiquei espantado com os dados que saíram ontem. São 104 milhões de pessoas que não têm o saneamento básico completo no nosso país. Sério? 104 milhões de pessoas. É muito? Eu lembro que eu comentei com você numa das nossas lives, que eu comentei que aqui na região sudeste nós tínhamos 20 milhões de pessoas, mas a região sudeste é a região mais desenvolvida do país. A região sudeste, a sul, centro-oeste. E a região nordeste tem muito acúmulo com esse problema do saneamento básico. E esse marco, né, é o quê? Serão projetos e investimentos muito grandes de recursos ao saneamento básico. Então as pessoas terão água potável, esgoto, né, com encanamento. Então vai ser assim, praticamente um divisor de águas nas políticas públicas aqui no nosso país. Estamos muito contentes. E não, como homem público, né, sou suplente de deputado estadual, sou major da Polícia Militar, eu venho trazer essa notícia para os senhores, para quem não sabe ainda, sobre o marco do saneamento básico. Isso é muito importante, ou seja, um grande avanço para a sociedade. É um divisor de águas num país onde tem 210 milhões de pessoas e a metade não tem saneamento básico. E o saneamento básico é o mínimo, né, que as pessoas devem ter para ter uma saúde de qualidade. Né? Hoje nós ainda estamos vivendo a questão da pandemia, isso em nível mundial. Sim. E o país, Brasil, tem a metade da população sem saneamento básico. Então a pessoa não tem água potável, água para fazer a higienização das suas mãos. Imagine, nós estamos falando muito de álcool gel, de distanciamento social, porém, você não tem o mínimo dentro da sua casa para você ter a sua higiene, tomar um banho, lavar as mãos, água potável. Né? Nós sabemos que temos muitas doenças ainda no Brasil, que são doenças que não existem mais em primeiro mundo, em países de primeiro mundo. Nós temos ainda caso de cólera, né, no Brasil. Problemas de vermes, né, de doenças como a esquistossomose, tal. Tudo bem, tem a ver muito com a questão de vetores, né, dos insetos, mas também o saneamento básico tem a ver com isso. Água parada, esgoto ao céu aberto.
a proliferação de mosquitos, dengue, chikungunya, zika, e aí você coloca aí uma grande margem de doenças, tudo que tem a ver com o saneamento básico. Que muitas vezes não fica nem claro, né? A gente acaba tendo uma vida que, por mais que muitos achem assim, que é simples, tem pessoas que vivem numa situação muito mais precária e difícil, né? Situação de miséria. Miséria extrema. Extrema, né? Extrema. Aqui no Brasil, não tem como um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, como o Brasil, eu sempre digo isso nas entrevistas que nós vamos, nos programas, o Brasil é um país rico, país muito rico, porém com uma desigualdade social imensa. A mesma proporção que o Brasil tem de riquezas, tem a proporção de desigualdade social. E hoje nós estamos aqui com pessoas que querem diminuir essa desigualdade social. O Rogério e o Teodoro, eles são pessoas que trabalham no terceiro setor, né, em instituições sem fins lucrativos, com a intenção de desenvolvimento e evolução, para a gente diminuir essa desigualdade social, tanto na economia quanto também na questão de educação, saúde, saneamento básico, né. Nós vamos discorrer aqui durante a nossa conversa, eu vou falar de alguns projetos juvenis, né, mirins, que nós temos lá dentro do nosso método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária. Nós vamos falar de alguns. Né? Mas deixa os meninos se apresentar, né? Deixa eles falarem um pouquinho do grupamento. Contem. É muito importante. Vocês que estão nos acompanhando, ó, o pessoal já está aqui mandando algumas mensagens entrando. É muito importante vocês também se permitirem, porque eu falo que depois que o Major Ricardo Silva, passou a integrar, né, o programa, passando o seu conhecimento na política, eu vejo que a gente só consegue mudar o cenário a partir do momento que todos nós nos permitimos ouvir e compreender como funciona, né, os processos, qual é a realidade, porque é muito fácil a gente falar, a gente tirar conclusões sem ter conhecimento nenhum, apenas no achismo, né? E quando a gente, de fato, se permite, quando você aí na sua casa se permite ouvir, compreender como funciona, como são os processos, porque é muito fácil falar que ninguém faz nada. Mas e o que realmente é feito que as pessoas não falam e nem comentam? Né? Então, eu acredito que esse é um momento de vocês perceberem que tem pessoas assim que também estão lutando para realmente fazer alguma coisa acontecer. E é legal a gente poder compartilhar isso com você, com as pessoas, e você que está nos assistindo também, pegar esse momento e compartilhar, porque eu vejo que é muito fácil, né? As pessoas compartilham tudo que não vai agregar nada. Tem conteúdo que a gente fala assim, nossa, o que isso aqui está agregando, né? E o pessoal vai lá e compartilha, né? E agora, conteúdo que vai agregar, enriquecer o seu conhecimento, vai enriquecer possibilidades de você ter um novo olhar e até perceber que você também, de alguma forma, pode contribuir, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a contribuição não está no alcance, né, dela, ou da pessoa, ou de si mesmo. E está muito mais próximo do que pode se imaginar, né? Muito mais próximo. Então, se permita, pergunte, aproveite esse momento. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir profissionais que estão aí se dispondo voluntariadamente, né, sendo voluntários, para fazer acontecer. Então, pergunte. O Major Ricardo Silva também tem alguma pergunta? Realize essas perguntas também. Aproveite esse momento ele é nosso, ele é seu. Então, aproveite para tirar dúvidas, esclarecer, porque são pessoas que, de certa forma, estão dispostas a esclarecer essas dúvidas e a mostrar que existe, sim, situações realmente, de fato, acontecendo, né? Agora, me contem, gente. Eu quero saber aqui, Rogério e Márcio Teodoro, me fale sobre a associação. O que realmente, de fato, vocês realizam? Como que vocês agregam valor na vida das crianças? Bom, a princípio, quando a ideologia do grupamento surgiu, foi unir duas coisas que eu sempre gostei muito: trabalho social, que eu faço já desde os 15 anos de idade, né, e a minha profissão. Né, e eu vejo que a profissão do bombeiro civil, bombeiro em si, chama muita atenção e as pessoas têm muito respeito por isso. Né. E os grupamentos voluntários que tem, né, existem muitos aí, não só o nosso, mas foi que ajudar a comunidade que precisa,
né? A gente vê aí a comunidade passando por muitas dificuldades, as crianças aí numa vulnerabilidade muito grande, né? Abandonadas, às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar, a criança fica na rua. E o intuito nosso, né, Teodoro, foi que montar o agrupamento, né, para que a gente pudesse não só exercer o nosso trabalho como bombeiro, mas também levar a parte de prevenção para as crianças, dar uma outra oportunidade para elas, né? Que às vezes ela vive na comunidade onde tem o tráfico de drogas, né? Às vezes até mesmo a prostituição infantil, e ela acha que aquilo é a vida que ela vai ter. E o grupamento veio para isso, para mostrar para ela que ela tem uma outra oportunidade, que ela depende dela a escolha, né? Que ela tem uma escolha. Quanto tempo vocês já realizam esse trabalho? Com o grupamento em si, eu faço tem desde 2015, né? Bastante tempo, Bastante né? tempo, né? 2015. E qual a idade das crianças que vocês atendem? Vocês vão em comunidades carentes? Como que é realizado esse trabalho? A gente fez uma parceria com a sede de bairro, né, Associação de Bairro, onde fomos lá na associação, demos cursos gratuitos, profissionalizantes para os próprios moradores do bairro, né? E com isso a gente consegue trazer tanto o pai e a mãe, como a criança também. Porque não adianta você só conscientizar a criança, você tem que conscientizar o pai também, que às vezes ele também pode ter uma outra escolha.